Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Aqui Walter Lando Nascimento, também conhecido como Diácono Lando. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você, usando como pretexto para isso uma situação vivida por Santo Agostinho, o bispo de Hipona, doutor da igreja. Santo Agostinho, ele, pelas muitas reflexões que ele fez no livro Confissões, uma delas que me chamou muita atenção nesse momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos perdendo tanto ente querido, tantas pessoas amadas por essa pandemia que estamos vivendo agora, Santo Agostinho vem nos trazer uma reflexão que eu, lendo por esses dias, resolvi compartilhar com vocês. É uma reflexão sobre o sentido da morte e também o sentido da vida, logicamente. Agostinho, principalmente lá no livro Confissões, lá nos números 4 e 9, as reflexões 4 e 9, ele vem falando sobre essa questão da morte e da vida. E Agostinho toma como um parâmetro para falar sobre isso duas mortes muito importantes que aconteceram na vida dele. A primeira, ele ainda não era convertido ao cristianismo, que foi a morte do seu amigo, um amigo que tinha mais ou menos a sua idade, um amigo que era muito querido de Agostinho. E esse amigo, então, ele vem a falecer, ele ficou doente e ele morre. E Agostinho, então, através dessa morte, ele começa a pensar coisas do tipo: de que vale o sentido da nossa vida? Se as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente coloca todo o nosso amor, todo o nosso carinho, vão embora, se tudo é finito aqui na vida, qual é o sentido da gente colocar amor nas pessoas, nas coisas, nos nossos animais de estimação? Estou usando as minhas palavras, tá, gente, para falar. E Agostinho então começa a refletir sobre isso. E quando ele vê a morte do amigo, aquilo angustia ele demais, ele sente uma dor muito grande com essa perda, a ponto dele questionar a própria vida, o sentido da própria vida. Se é que vale a pena você lutar por alguma coisa, você amar e você se doar para algo ou para alguém. Mas Agostinho supera esse momento com muita dor, com muita tristeza, fazendo o luto necessário, que é a morte da sua amada mãe Mônica Zange, né? Para que ele pudesse se converter. A morte de Mônica, da sua mãe, já teve um sentido diferente para Agostinho, porque ele já estava convertido ao cristianismo então nessa ocasião, e ele observa a morte da mãe não mais da forma que observou a morte do amigo. Ele não sente mais da mesma forma que sentiu a morte do amigo. E quando eu falo de sentir aqui, não estou falando de sentimento de gostar, de amar, de emocional. Não, lógico, Agostinho chorou demais, sentiu, sabe? Ele se angustiou com a morte da mãe, só que ao mesmo ponto que ele se angustiava, que ele chorava, ele sabia que ali a sua mãe estava morrendo, mas ela não era uma morte definitiva. Já com um amigo, era como se nada mais pudesse existir, não houvesse nenhuma possibilidade de reencontro, não houvesse mais nada depois daquela morte, terminasse ali no túmulo, na sepultura. Já com a mãe dele, ele olha de forma diferente, porque ele agora já acredita na ressurreição, ele acredita na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição também. Ele acredita agora que Jesus cumpre a sua promessa quando ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou na frente, vou preparar um lugar para todos vocês, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Quando ele pensa nisso, ele vê a morte da mãe dele de uma forma diferente. Ele vê a morte de Mônica como uma morte, a morte não mais como o fim de tudo, mas como uma continuidade da vida, como uma invenção da vida para que ela pudesse se desenvolver, para que ela pudesse se expandir, para que ela pudesse evoluir. Logicamente que isso acontece em outro plano, em outra dimensão. A pessoa está num outro caminho, numa outra forma de existir. Mas o importante é que tudo que a gente faz aqui, o amor que a gente consegue doar aqui,
o carinho, a palavra de consolo, a bondade que a gente deixa nesse mundo, tudo isso vai contabilizando no livro da nossa vida. Tudo isso vai fazer com que tenhamos uma passagem muito melhor. Tudo isso vai nos fazendo crer que o que nos espera é a promessa de Jesus. O que nos espera é a casa de Deus, a casa que existe num outro plano, na outra dimensão, em que a gente não sabe como é ainda, mas a certeza que a gente tem é aquilo que São Paulo também nos revelou, que aquilo que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram e o nosso coração nunca sentiu, é o que Deus tem reservado para nós nos céus. Eu creio nisso e peço a você que acredite também, você que é cristão. Eu não estou falando aqui para quem não é cristão. Eu não estou pedindo para você deixar de acreditar no que você acredita, não. Eu estou pedindo para que você dê uma oportunidade para a dúvida. Dê uma chance pelo menos para a sua dúvida. Se você duvida que existe algo após a morte física, então dê pelo menos uma chance para a dúvida, tá? Para que você possa sentir no coração o alento. Se você perdeu um ente querido, ou se está passando por um momento de dor agora, eu peço a você, se apegue em Jesus, acredite nessa promessa da ressurreição, porque é nela que nós temos que nos apoiar, é ela que vai nos sustentar, e nós sabemos que aqui não é o fim, a morte não tem a última palavra, porque tudo, no fundo, faz parte da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu desejo que Deus vos abençoe sua vida, sua família e todos os seus projetos pessoais e profissionais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos luz para esse mundo.